Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um vídeo. Temos mais um vídeo aqui no canal Apenas um Católico. E no vídeo de hoje falaremos sobre o tema de que se Constantino fundou a igreja. Eu já vi muitas pessoas falando sobre isso, então vamos desmentir esse pensamento sobre a minha igreja, ok? Eu já volto com os versículos bíblicos sobre isso. Então vamos lá. Muitas pessoas falam que foi Constantino que fundou a Igreja Católica, mas isto é apenas um erro histórico. As pessoas que acham que Constantino fundou a Igreja Católica porque ele foi o primeiro imperador do Império Romano a se converter ao cristianismo e assim permitindo construções de igrejas e permitindo o cristianismo no Império, até oficializando ele no Império Romano. E também, até a própria Bíblia desmente isso, né? Temos versículos como Mateus 16:18, quando Jesus diz: Também digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra será ligado nos céus, e o que desligardes na terra será desligado nos céus. Aqui está falando da autoridade papal e também do papel de Pedro na igreja. Jesus fundou uma igreja e a igreja que ele fundou tem como primeiro patriarca o apóstolo São Pedro, tá bom? E também o nome Pedro significa pedra. E sobre esta pedra, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Quando Jesus fala, a sede da Igreja Católica, a Basílica de São Pedro, está estruturada em cima de uma basílica mais velha. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, e os restos mortais atribuídos a São Pedro, tá bom? Então, isso daí é um exemplo de uma profecia que se cumpriu da Bíblia sobre a Igreja Católica. Também temos outro, que é João, capítulo 21, versículo 15 ao 19. Diz assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade vos digo que quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero a morte de Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Quando Jesus pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? E ele responde: Sim, Senhor, sabe que te amo. E ele fala de novo: Apacenta as minhas ovelhas. Apacentar, ele vai cuidar das ovelhas de Cristo. Quais são as ovelhas? Representam os seguidores de Cristo. É, Jesus deu esse papel para Pedro de ser o primeiro papa da igreja, porque ele vai cuidar das ovelhas de Cristo, vai cuidar dos seguidores de Cristo, tá bom? E então temos mais um. Esses versículos falam sobre a autoridade papal e que a Igreja de Jesus Cristo tem como primeiro patriarca o apóstolo São Pedro. E também temos a carta de Santo Inácio de Antioquia aos Herminenses, onde ele fala pela primeira vez a palavra católica, para se referir à Igreja de Cristo. Aqui, ó, onde vemos uma pessoa pela primeira vez usando o termo católica para se referir à igreja. Ele escreveu essa carta no ano de 107 depois de Cristo. E Constantino nasceu no ano de 272 depois de Cristo, o que é um intervalo de mais de 100 anos. Então, alguém chamar a igreja de católica 100 anos antes de Constantino nascer já prova que isso é uma mentira. Já prova que esse pensamento é uma mentira, tá bom?
E como eu esclareci antes, o Constantino foi o primeiro imperador do Império Romano a se converter ao cristianismo e tornar ele permitido no Império. Então, por isso, muita gente faz essa confusão, mas não, Constantino não fundou a igreja. Vamos fazer a leitura da carta. Leitura. Sigam todos ao bispo, como Jesus Cristo ao Pai. Sigam ao presbitério como aos apóstolos. Acatem os diáconos como a lei de Deus. Ninguém faça sem o bispo coisa alguma que diga a respeito da igreja, por legítima seja tida tão somente a Eucaristia, feita sob a presidência do bispo ou por delegado seu. Onde quer que se apresente o bispo, ali também esteja a comunidade, assim como a presença de Cristo Jesus também nos assegura da presença da Igreja Católica. Sem o bispo, não é permitido nem batizar, nem celebrar o ágape. Tudo, porém, que ele provar, será também agradável a Deus, para que tudo quanto se fizer seja seguro e legítimo. Aqui temos a primeira vez que alguém fala a palavra católica para se referir à Igreja de Cristo. Quando Santo Inácio de Antioquia escreve isso, um grande santo da Igreja de Antioquia, a Igreja Católica Ortodoxa de Antioquia, que também é santo para nós, católicos romanos, quando ele escreve isso, ele está se referindo mesmo à igreja que Jesus Cristo fundou sob o apóstolo Pedro. Onde está o bispo? Os bispos hoje em dia são o quê? Autoridades católicas. Então sigam todos ao bispo. Onde está o bispo e onde está a presença de Cristo Jesus, lá está a Igreja Católica. Então, quando ele fala isso no intervalo de mais de 100 anos antes de Constantino, é porque o pensamento de que Constantino fundou a igreja é uma confusão histórica. Então, já que eu já desmenti esse pensamento, obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Um beijão para todos aí. Tchau.